Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações, porque hoje é dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. As últimas informações, segue aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para lá. Foi a estreia do Dorival em Prof, tudo bem? Tudo bem, William, tudo bem, companheiros? Um abraço a vocês, todos e todas que nos assistem. Bom, o técnico era novo, o time não vai ser bem esse. Mas dois treininhos só até agora, né? Não, e fora as escalações, em todos os jogos da Copa do Brasil, a gente teve os times entrando com a sua força, que não é máxima, e conforme o jogo corria, ia colocando jogadores para reforçar, né? Ia chamando a cavalaria. Isso aconteceu com todo mundo, alguns até se deram mal, como o Botafogo, teve contusão do Savarino, preocupante. O Barbosa logo no começo do jogo. Mas, enfim, em relação ao Corinthians, pelo menos um pouco mais de segurança. Defensiva, Zé. Defensiva. Esse era o grande problema do Corinthians, né? É claro, no segundo tempo, o Novo Horizontino ficou muito com a bola, pouco fez com ela, mas também por um posicionamento do Corinthians que há muito tempo não acontecia. O Corinthians ofereceu uma resistência ao adversário que não vinha oferecendo. O Corinthians vinha de jogos seguidos, tomando aqueles gols de fora da área que todo mundo culpa o goleiro, quando na verdade há todo um sistema envolvendo isso. Não aconteceu hoje, né? O Corinthians tomava muito gol de bola aérea, isso até o Ramon já vinha resolvendo um pouquinho mais. O Corinthians não tinha proteção aos seus laterais. Hoje o Dorival já ensaiou isso e era natural que ele ensaiasse, porque depois daquela péssima atuação no Maracanã, embora os jogadores, como eu já falei, fossem outros, mas é a questão da postura, né? De como o Corinthians se apresentou, o pouco que um técnico pode fazer nessa condição de ter chegado agora. Ele parece ter a intenção de dar a esse time, não pode ser diferente, um pouco mais de estabilidade, de equilíbrio, de controle de jogo. Em relação ao ataque que se paga, hoje ele também não o teve. O Yuri entra no fim, não tinha o Memphis. O Memphis. Então, é muito pouco para a gente avaliar em relação ao futuro. Mas acho que foi uma carta de intenções do Dorival. E eu acho que, para a medida do possível, para o que é a Copa do Brasil, que é uma competição também muito de resultado e menos de desempenho. A realidade hoje, o Corinthians era importante o resultado. Quer essa vitóriazinha para dar confiança, para apagar um pouquinho, não apaga, mas para tirar um pouquinho aquele ranço do final de semana e seguir, né? Eu acho que ele conseguiu. Tá. Isso ele conseguiu. E no jogo inteiro, né? No fim do jogo ele troca os volantes, mas ainda apresenta uma certa consistência. O time estava cansando e o Novo Horizontino estava em cima. Eu acho que foi uma estreia promissora. Mas, insisto, são realidades diferentes, né? Para campeonato brasileiro, a coisa é menos da mão para a boca. Sim. Essa nossa justificativa do resultado, acima de tudo, isso vale para a Copa do Brasil, para o mata-mata. É um resultado confortável para decidir agora em casa. Não está nada decidido, porque, inclusive, os confrontos entre Corinthians e Novo Horizontino têm essa característica, né? O Corinthians se dá muito melhor jogando lá, em Novo Horizonte, do que na Arena. Esse time do Novo Horizontino não era bem esse, mas chegou a abrir um 3-0 na Arena Corinthians, no Campeonato Paulista Foi, bem lembrado, é verdade. E não foi só contra o Corinthians, né? Contra o Santos. Foi. É o último time a ganhar do Palmeiras. Esse time não era derrotado desde que foi desclassificado pelo São Paulo no Campeonato Paulista. A gente vai falar, é um time de Série B, mas é um bom time de Série B. O que não é pouco diante desses confrontos todos, que só colocaram um jogo de Série A contra a Série A. É verdade. Que é o jogo do Ceará com o Palmeiras. Então, nesse conjunto da obra, espero que a gente ouça o Dorival, estou curioso para saber a impressão dele. Ouviremos Dorival. A minha Dorival. Foi uma impressão muito boa. Eu acho que o corintiano saiu um pouco mais aliviado no sentido dos problemas defensivos, principalmente. Temos aí um técnico de um clube chegando a um clube preocupado especificamente com o que precisa ser feito agora de cara. Ele entendeu esse recado. Lembrando que não estava a dupla de zaga titular também, porque o Gustavo Henrique, por contenção de carga, também não atuou. A dupla de zaga titular ali uma incógnita, né? A melhor dupla de zaga é sempre aquela que não está jogando, não é isso? Você jogou, tem problema, põe o outro, mexe. Mas você tem razão, tem sempre pelo menos um zagueiro de plantão, que é o melhor,
do momento, o melhor do momento é o Gustavo Henrique. Mas zagueiro você precisa ter pelo menos 2, né? Se não 3, dependendo do esquema que ele quiser implantar. É difícil, juntando ali, às vezes mal dá um, viu? Calçade, ensaio valendo do Corinthians, então, do Dorival Júnior, porque para ensaiar não dá tempo, né? O ensaio né? Vai trocando pneu com um carro em movimento. Isso não rola, não. Boa noite. Boa noite. Isso para ninguém, né? Não é só para o Dorival. Ninguém tem essa oportunidade, né? Tão aguardada de quando assumir um clube poder, sei lá, se tiver 3 dias seguidos, o cara já está dando pirueta. O Dorival, o que ele fez? Hoje é quarta-feira, ontem ele deu um treino, né? E assim, aí a gente vai para o jogo querendo ver um Corinthians todo reformado. Ninguém vai conseguir ver isso. O que tem são as intenções, quer dizer, você mexendo na escalação, o que você enxerga são decisões. A partir daí, o que você espera do trabalho? É uma nova forma de execução do jogo. E para executar algo diferente, você precisa trabalhar isso. Você não chega para os jogadores e apenas diz o que você gosta. Né? Aquela história do fulano tem boas ideias. Tudo bem, eu também tenho. Mas e como é que faz? Como é que você ensina? Como é que você faz o time executar aquelas boas ideias que você tem? Aí está a mágica. Treinando, mas você não treina. Então, alguns têm tempo. Aí você tem que unir. O talento do treinador é o tempo. Às vezes você tem tempo, não tem talento. Às vezes tem talento, mas não tem tempo. Vai ter que ser a segunda opção, hein? Porque o mês de maio, tem quantos jogos do Corinthians em maio? Tem uns 10 jogos em maio. Todo mundo está com uma carga muito uma loucura, alta, né? Não porque para aí nunca. O Brasileirão vai parar e você para tudo. O que ele fez, né? Taticamente, primeiro que ele preservou alguns jogadores, porque se ele esfola o Corinthians na quarta-feira, no sábado, tem o Internacional, que não é uma equipe simples de ser enfrentada, mesmo que seja em casa. Então ele precisava ter a perspectiva de um time fisicamente inteiro para poder jogar para valer contra o Internacional. Então ele tira, o Memphis ficou em São Paulo, está lá machucado, se vai jogar ou não, vamos ver agora nesse finalzinho de semana, mas o Yuri Alberto banco, Neo Romero entrou banco, ele foi com a linha de 4, né? Ele tinha Mateuzinho, Kaká, Ramalho, Andileri. Aí você encontrava o Maicon à frente, uma outra linha que tinha Bidon, Charles, Alex Santana e a volta do Thales. Então o Thales Magno, que você poderia imaginar nesse sistema, o Thales Magno ali ao lado do Héctor Hernandes, não. E dá assistência, né? Você volta pelo lado e quando você olha a movimentação dele, você percebe que ele baixou muito. Treinador chegando, né? Vamos mostrar que está todo mundo a fim de jogar. Então ele baixou muito e aí você encontrava num 4-1-4-1. Nesse formato apareceu algumas vezes o Héctor Hernandes à frente. Então o Dorival respeitou o Novo Horizontino? Sim. Mas acima de tudo ele respeitou o que ele viu no Maracanã. Assim, essa bagunça aqui não dá. Então foi um time mais compacto, uma equipe mais preocupada em se defender bem. Nas bolas paradas não ficava assim, de acordo com a intenção de cada um. Tinha ali tem muito trabalho nisso, tá? Não é que mudou radical. Tem uma intenção de arrumar. Então, o que o Corinthians mostrou foram intenções realmente. Agora vamos ver. Sabe como é que é, né? Não é? Era o Novo Horizontino, está na Série B. Sim. Tem 2 vitórias, 3 empates na Série B e não perdeu. Perdeu hoje para o Corinthians. Então, como início, ele ganhou. Essa é a notícia. Como início é o resultado, né, Bira? Não tem jeito. É o resultado que é importante, que é fora de casa na Copa do Brasil, coloca o Corinthians numa boa situação para avançar, evita mais pressão, dá uma amenizadinha na pressão, vai mais dinheiro para os cofres, se o Corinthians evidentemente se classificar. Enfim, tira um monte de coisa ruim ali do caminho do Corinthians, que ainda não é fácil, tem muito que construir, mas é mais para dar uma aliviada no clima, né? Tudo bem, Bira? Boa noite a você, professor Celso Zelt, Calçade, Léo, aos fãs do esporte. Eu acho que qualquer expectativa melhor do que aquilo que o Corinthians fez para esse jogo, no momento do contexto de estreia do Dorival e jogadores à disposição, seria muito ambiciosa. Qualquer expectativa maior do que aquilo que o Corinthians produziu. Acho que o jogo foi equilibrado. Se tivesse terminado empatado, justo. Se o Corinthians tivesse perdido por um gol, justo. Acho que a vitória ficou na medida justa. Não dá para esperar nada do treinador em tão pouco tempo.
Então, acho que ganhar fora de casa, na Copa do Brasil, na estreia, foi um negócio muito bom para o momento. Né? Não dá, repito, para esperar uma atuação de um time pronto, porque o time vai ser modificado. Eu fiquei com algumas curiosidades, porque o Dorival já jogou de várias formas. O Flamengo, por exemplo, jogava 4-3-1-2 para poder escalar Pedro e Gabigol juntos. O São Paulo jogava 4-2-3-1, estou pegando esses times porque os últimos que ele, Claro, que ele foi campeão. Títulos, a gente foi bem. Joga 4-2-3-1. Né? O Dorival já jogou de outro jeito no Santos, por exemplo, quando jogava bem, inclusive até abrindo um pouco mão de marcação, o Gabigol jogando na direita, problema de recomposição, mas tinha um time muito talentoso. A minha dúvida é se esse desenho de hoje, que para mim pode ser um 4-1-4-1, como o Calçado disse, ou até um 4-3-1-2, sem ter um meia, com 4 jogadores que marcam, é um prenúncio do que ele vai fazer lá na frente. Porque eu me lembro do Ramon Dias, de quem eu não fui fã do trabalho, como você sabe, dizendo que poderia formar um Corinthians mais conservador, que marcasse mais, porém ele queria um time jogando mais com a bola. E se você for colocar, imaginando todos em forma, à disposição, Garro, Yuri e Memphis, você não consegue jogar desse jeito, ou jogar um 4-3-1-2 com dificuldade da recomposição do quarto jogador no meio campo. O Garro vai participar, o Yuri volta, mas eles não fazem isso tão bem assim. O percurso que o Yuri tem que correr é grande para voltar. O Garro volta, marca razoavelmente, ajuda. E o Memphis é jogar com a bola. Você já levantou esse tema aqui na época do Ramon, né? Sim. Mas, e sempre gera um debate, né? Porque com todos eles à disposição, como não escalá-los? Agora, eu imagino... Como não jogar com os 4? Então, esse para mim é o grande desafio do Dorival. Então. Montar um time, como disse o professor Celso Zelt, equilibrado, competitivo, capaz de marcar bem e tirar o melhor desses jogadores. Porque são 2 jogadores tecnicamente, para mim, de nível acima do futebol brasileiro, bem acima. Sim. O Garro e principalmente o Memphis, e o Yuri, que é um jogador que desequilibra. Então, como você tem esses caras em campo e tem uma equipe competitiva, capaz de marcar e ser equilibrada? Acho que o jogo de hoje não serviu como experiência para isso. Acho que o Dorival precisa de tempo, não vou exigir que isso aconteça rapidamente, mas estou muito curioso para ver como vai ser esse futuro do bom treinador que o Corinthians contratou à frente da equipe. Dá para pensar nisso? Porque assim, eu imaginando aqui, Garro, Memphis, Yuri, Garro, Memphis, Yuri, estou esquecendo quem aqui? Garro, Yuri, Memphis, Garro, os 3. Aí você encontra 3 no meio de campo. Isso. Se tendo esses jogadores à disposição, dá para imaginar não colocar um deles ali, abrir mão para ter um time mais... Em princípio, não. Não. Bom, boa noite primeiro. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Porque hoje, sem o Garro, o Corinthians não tem pontas que desequilibram e não tem um meia criativo. Certo? Perfeito. Então, já... Podia ter o Coronado. O Dorival achou que não compensava colocar. Porque não ia marcar. E o Coronado tem uma questão física também que deixa algumas dúvidas. Dito isso, hoje pode não ser o banco de prova do time ideal, porque ele fez muito bem em poupar. Os colegas no Sport TV trouxeram informação de que era o 30º jogo do Corinthians no ano, dia 30 de abril. É muito. Né? Nem começou maio e o Corinthians está batendo 30 jogos no ano. Então, assim, se você não pode poupar num jogo de ida de Copa do Brasil contra um time de Série B, você não vai poupar nunca. Restarão ainda 26 do Brasileirão quando parar para o Mundial de Clubes. Quer dizer, é muito jogo. Então, acho que era normal ele usar esse jogo de hoje para dar uma rodada no elenco e fazer essas observações. Então, se você não vai ter mesmo esse meia criativo, acho que você vai compensar de outras maneiras. Eu vi muitos momentos, sim, o Losango. Porque o Bidon jogava mais perto dos homens da frente. Né? E o Maicon como primeiro. Aí no segundo tempo, quando ele faz as trocas, entra Martínez, entra Ranieri, o Maicon adianta, mas cansa. Né? Esse embora um 4-4-2 com o Thales e o Hernandes adiantados. Então, assim, ajudavam na marcação também. Eu acho que, como disse o professor, uma carta de intenções. Deu para entender que uma coisa que ele vai fazer muita questão é arrumar a defesa. A gente discutiu muito aqui no domingo o absurdo que é você entrar no Maracanã contra o Flamengo sem meio de campo. Sim. Porque na prática foi o que a gente viu, né? Sem meio de campo. Né? O Corinthians foi engolido. Coisa que o Ramon também fazia nas grandes derrotas. Fez na Copa do Brasil. E acho que o Dorival está deixando muito claro que isso não pode se repetir, não vai se repetir. Hoje era, de fato, assim, quando saiu a escalação,
torcedor do Corinthians falou, pô, vou ligar a TV, um amigo meu disse que só viu por motivos religiosos. Porque assim, você falou, eu não tô. Tá subindo. Que bom. O professor conhece, é o primo do professor. Enfim, a pessoa viu a escalação e falou, não vou ligar a TV esperando um grande espetáculo de futebol. Esse é um time para buscar o resultado. E concordo com o Biner, assim, se tivesse sido um empatezinho também, não era nada de outro mundo, não. E se